Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Passando aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos em uma maratona pela série da revista A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Um assunto que tem me impactado. Tem trazido, assim, conhecimento enorme sobre o ser humano, sobre o reino de Deus, sobre o ser humano. E hoje nós vamos estudar a lição 11, o homem do pecado. E então será revelado o iníquo, e a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Está em 2 Tessalonicenses 2:8. O homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruída por Jesus Cristo, o homem perfeito. A leitura bíblica em classe está em 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 15. Eu quero te incentivar a pegar lápis e caderno ou caneta para você estar anotando os assuntos desta lição. Eu confesso que é um tema complexo de se tratar. Falarmos sobre o anticristo. Eu não sou detentora desse conhecimento, mas eu vou compartilhar com você aqui o que o autor da revista traz para nós e o que a Bíblia, a palavra de Deus, nos revela. A Bíblia ela não traz toda uma revelação sobre o anticristo, nem sobre a vinda de Jesus. Jesus ele chegou ao ponto de afirmar que nem ele sabia, nem os anjos sabem o dia da vinda do Senhor. Somente Deus. Porque no seu plano de criação e de redenção, Deus já tem o seu tempo determinado para este dia. E nós que acreditamos na Bíblia, nós sabemos que esse assunto do anticristo, ele é complexo. E ele é difícil de se entender. Muitas das vezes, quando nós pensamos humanamente nesse assunto, nós caímos na incredulidade, nós não acreditamos. Porque vai muito além da nossa compreensão, traz medo. Porque o que é o medo? O medo é eu lidar com o desconhecido. Porque quando eu tenho conhecimento, o meu medo diminui. Por isso a palavra do Senhor nos instrui o tempo todo a buscar o conhecimento. A palavra do Senhor afirma o quê? O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, que como povo de Deus sejamos obstinados por buscar o conhecimento. Porque o conhecimento liberta. Jesus disse isso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele, como o próprio Deus, afirmou: eu sou a verdade. Jesus é a inspiração de Deus. Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus ele está impregnado nas Escrituras. Então, quando nós buscamos o conhecimento, nós estamos buscando Jesus. E esse assunto sobre o anticristo, principalmente nesses dias, temos ouvido tantas coisas, cada um fala uma coisa. E isso nos traz dúvida, nos traz incertezas. Em quem acreditar? Quem está certo? Quem está errado? Porque cada linha teológica fala uma coisa, ensina uma coisa. Então, o meu convite, nesse momento,
é voltarmos para a palavra de Deus. É não ficarmos indiferentes a esse assunto, porque precisamos saber sobre ele, precisamos ter conhecimento sobre ele, mas nos voltarmos para a palavra de Deus, para o que a palavra de Deus fala sobre esse assunto. Por isso eu te convido a pegar lápis, caneta, caderno e anotar todas as referências bíblicas que eu falar aqui, porque não vou ter tempo de ler todas, né? Os meus vídeos já ficam um pouco longos. Mas anote, leia e estude sobre esse tema tão atual. Então, a leitura bíblica em classe está em 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 15. Eu vou ler alguns dos versículos. E não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se no dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Eu li o versículo 2 e o 3. Agora eu vou ler o 9 e o 10. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, prodígios e mentiras. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Para nos salvarmos, precisamos amar a verdade. Então a Bíblia fala de um indivíduo que será agente de Satanás para fazer o mal nos últimos dias. Sua identidade, natureza e missão opõem-se frontalmente à identidade, natureza e missão do Filho de Deus. Jesus é verdade que o anticristo, identidade, a natureza da missão do Filho de Deus, Jesus. É verdade que o anticristo há de se revelar plenamente no momento histórico de nossa era. Entretanto, segundo a palavra de Deus, também é verdade que seu espírito já opera no mundo. Os planos diabólicos do anticristo já se encontram na terra. É possível ver lampejos de suas influências no sistema religioso, sociocultural, político e econômico, que dominam o mundo. Nossa postura como cristão é de compreender essas coisas e aguardar com fé o arrebatamento da igreja e a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Como igreja, nós somos um povo separado, nós somos um povo diferente, nós temos a identidade de Cristo em nós. Como igreja, há um convite a nós a não nos conformarmos com esse mundo, a não tomarmos a forma desse mundo. E como igreja, eu faço parte de um reino diferente, e eu preciso conhecer sobre esse reino. Porque senão eu me torno alienado a esse reino. E eu só faço parte de algo que eu acredito. E esse reino de Cristo que nós, igreja, proclamamos, fala de um fim, fala de um inimigo, fala de um homem iníquo, fala do anticristo. O que é anticristo? É aquele que proclama que Jesus não é Deus, que Jesus não é Senhor. E que ele sim é o Salvador. Então, que este estudo nos ajude a precaver-nos contra o espírito do anticristo que já opera no mundo. 1 João 4, de 1 a 3. Estejamos alertas, mas não percamos o ânimo, pois o que está conosco e em nós é infinitamente mais poderoso.
Aleluia! Não precisamos temer o anticristo, amados. Não precisamos temer o mal, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Creia nessa verdade. Não se atemorize, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas lança o seu cuidado sobre o Senhor e confia nele e espera nele, porque ele é fiel. Então, o homem do pecado, origem do homem do pecado. Caim e Lameque, prefigurando o anticristo, opuseram-se sistematicamente a Deus. Gênesis 4, de 1 ao 10 e o 23 e 24. Ambos agiram como o homem do pecado, que há de aparecer tão logo a igreja seja arrebatada. 2 Tessalonicenses 2, o 6 e o 7. Nesse mesmo grupo, nomearemos a Faraó, do Êxodo, o perverso Amã e o sanguinário Herodes. Então, esses homens, que nós conhecemos a história deles na Bíblia, eles prefiguraram o anticristo, mas ainda não eram o anticristo, porque o anticristo ainda não veio. Títulos do homem do pecado. Então, o principal título deste homem do pecado é anticristo, que se opõe a Cristo. No Apocalipse, o homem do pecado é descrito como a besta que sobe da terra, Apocalipse 13, 1. Se retroagirmos a Daniel, constataremos que o anticristo é apresentado como o príncipe que há de vir, Daniel 9, 26. O Senhor Jesus, por sua vez, mostra-o como aquele que, desprezando o pai e o filho, aparece mentindo e enganando os incautos, os faltos de conhecimento, os que não buscam o conhecimento. João 5, 43. A natureza do homem do pecado. O homem do pecado será de tal forma usado por Satanás que chegará a ser confundido com ele. 2 Tessalonicenses 2:9. Os que não tomarem parte no arrebatamento da igreja serão obrigados a prestar-lhe honra e adoração. Apocalipse 13:4. Nele, a possessão satânica será plena. Quão terrível será o governo deste anticristo. Porque Satanás sabe que ele não pode se opor a Deus. Então ele se opõe contra o seu plano, contra a sua criação. Porque enquanto ele estiver solto aqui nesse mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ele tem poder aqui nesse mundo. Mas vai chegar um dia que Deus vai lançá-lo nas trevas para sempre e ele não terá mais poder de acusar, de trazer inveja, de trazer homicídio, de trazer adultério, de trazer infidelidade, tristeza, morte, angústia. Será um dia em que o Senhor estará para sempre reinando, como no princípio, como foi o seu desejo desde o princípio. Então, o principal título do homem do pecado é anticristo. Ele aparecerá como o ungido do diabo. A missão do homem do pecado. A missão do homem do pecado será quádrupla: opor-se metodicamente a Deus, a Israel, a Cristo e à igreja. Eu vou cortar agora o áudio e vou continuar no próximo para não ficar tão longo. Que Deus te abençoe. Que você possa estar pensando sobre este assunto. Que você possa buscar conhecimento em fonte segura sobre esse assunto. E não há fonte mais segura
do que a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem todas as respostas que nós precisamos. E não vamos ter uma clareza total sobre esse assunto, porque Deus não nos deixou uma clareza total. Mas nós podemos ter o conhecimento necessário para sabermos o princípio das dores, para sabermos o que rejeitar, o que aceitarmos. Precisamos nos posicionar como igreja, como cristãos, como noiva do Cordeiro, que aguarda esse reino. Porque senão teremos nos apostatado da fé. E em vão é as nossas orações, é as nossas idas à igreja. Precisamos viver de modo digno, de modo santo, porque servimos a um Deus que é santo.